Lucas 6:41 vai nos dizer assim: E por que atentas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Nós queremos consertar tanto o erro do nosso irmão, né? A falha dele, o pecado dele. Nosso olho enxerga muito bem, né? O cisco do olho do nosso próximo. Mas o nosso mesmo a gente não consegue. Como Jesus disse aqui, ainda, né? Nos dias de hoje nós ainda estamos dessa forma. Olhando somente o erro do nosso irmão, apontando somente o pecado dele, os defeitos, né? E enquanto nós não olhamos para nós, não temos a sensibilidade, né, de olhar para nós e enxergarmos os nossos erros, defeitos, aquilo que a gente precisa mudar, melhorar, né, se curar. E é isso que Jesus quis passar aqui para nós, porque enquanto a gente não olhar para nós, não enxergar o que precisa em nós, nós não temos o direito de apontar o erro do nosso irmão. Como que eu vou conseguir mudar alguém se eu também preciso de mudança, né? E acaba gerando ali uma falsidade, né? Porque é igual os hipócritas mesmo, né? Que Jesus sempre batia de frente com eles, porque eles arrotavam santidade, mas por dentro eles estavam mortos, não tinha obras, né? De arrependimento, de transformação, de libertação. E é isso que Jesus quer de nós, né? Que cada um olha para dentro de si, encontre ali tudo aquilo que precisa mudar, transformar. E só assim que a gente vai conseguir ajudar o nosso próximo, ajudar quem precisa mesmo, né? E muitas das vezes, gente, eu aconselho pessoas. Quando eu vejo, eu falo, nossa, esse conselho serviu para mim. Parece assim que o próprio Deus está falando comigo mesmo, né? Eu falando com a pessoa, mas aquela mensagem é para mim também, né? Isso vai acontecer, né? Não estou aqui dizendo que a gente tem que ser perfeita para poder ajudar o nosso próximo, não é isso. Muitas das vezes também o Senhor vai ver a sinceridade do nosso coração num conselho que você vai estar dando para o teu irmão, e aquilo também o Senhor vai estar falando com você. Eu sou a primeira que me alimento daquilo que vem do céu, né? A gente sempre, nós que falamos do evangelho, né, da palavra, nós somos os primeiros que se alimentam. Muitas das vezes eu tô aqui fazendo o meu devocional e aí eu falo, eu vou gravar isso porque eu senti, né, o Senhor falando comigo, e realmente é aquilo que eu precisava. Eu passo aqui para vocês, mas eu já me alimentei daquilo que eu estou falando, né? E é isso, gente. E não é fácil, né? Esse trabalho, né? De não julgar. Olhando o pecado do nosso irmão, o defeito dele, automaticamente, gente, a gente já julga, né? Isso está em nós. E por isso que Jesus, né, fala para nós, olha para você primeiro, né? Olha para dentro de você, tudo aquilo que você precisa mudar. Porque não vai resolver. Não resolve você mudar o teu próximo e você não ter mudança em você, em nós, sabe? É hipocrisia mesmo. Então, gente, nós estamos vivendo um tempo de olhar para dentro de nós, de pedir, né, para o Espírito Santo mostrar tudo aquilo que nós precisamos de cura, de libertação, quais os pecados ocultos, né, os ídolos que a gente levanta, e melhorar. Só assim que nós vamos conseguir transmitir para o nosso próximo, porque o Evangelho de Cristo a gente demonstra muito mais nas nossas atitudes do que eu vim aqui e ler a palavra para você, entende? O Senhor Jesus fala, né, que nós somos testemunho vivo, né, da palavra dele. Então, se você tem uma vida de amor, uma vida de gratidão, então se você vive o Evangelho, tem uma vida transformada, a pessoa, né, ela vai olhar para você e vai ver Cristo em você, né? Vai ver Jesus em você, vai ver a palavra, né? Porque não adianta eu saber, né, a Bíblia e ler ela 5, 6 vezes, né, e não viver o que está aqui e não ser transformada por ela. Não adianta. E é isso que o Senhor requer de nós, que a palavra dele nos transforme, e para isso nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar tudo aquilo que precisa de mudança. Só assim que nós vamos conseguir ajudar o nosso próximo.